Então vou convidar você a ler esse texto de 2 Coríntios capítulo 4, do primeiro verso até o verso de número 18. Ok, primeiro verso. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Ao contrário, o evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que agradem. Não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Deus, agora, com o nosso coração aberto à sua palavra. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Deus, por esse tempo, Pai, que temos aqui na tua presença, onde a gente pode te louvar, onde, Deus, a gente pode adorar o Senhor, adorar os teus feitos, aquilo que o Senhor é, o que o Senhor fez por nós, onde a gente pode expressar a nossa dependência do Senhor, os nossos pedidos, os nossos clamores ao Senhor, para abrir o nosso coração e colocar a nossa vida diante do Senhor. E nesse espírito, Pai, essa dependência, essa postura de louvor e adoração, nós também nos colocamos agora diante da Tua Palavra, com o nosso coração aberto, sedento, Deus, da orientação do Senhor, da direção do Senhor, que essa palavra encontre em nós um terreno fértil, que ela gere para nós instrumentos, Deus, para que a gente consiga tomar as nossas decisões, viver o nosso dia a dia debaixo da Tua vontade, debaixo do Teu querer, Deus. Que seja assim na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs aqui, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém? Vamos lá. Versículo 18, que a gente acabou de ler, eu vou repetir assim. Fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Um outro texto que você não precisa ler. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aí o versículo 3 do mesmo capítulo: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê
não foi feito do que é visível. Irmãos, essa relação, a nossa vida cristã, entre o mundo material e o mundo espiritual, sempre nos leva diante das encruzilhadas da vida. Vez ou outra, ou eu diria, quase sempre, nós estamos nesse lugar onde a gente percebe que a gente pode tomar as nossas decisões a partir de duas opções. A primeira, a partir daquilo que a gente consegue visualizar, aquilo que a gente consegue mensurar, aquilo que a gente consegue explicar, aquilo que a gente consegue prever, aquilo que a gente consegue contar. A gente tem essa opção de tomar as nossas decisões, as nossas escolhas, se baseando naquilo que a gente está vendo, se baseando naquilo que já aconteceu. E diante daquilo que já aconteceu, eu posso sustentar as minhas decisões, as minhas escolhas diante daquilo que vai acontecer. A outra opção que a gente tem é, pela fé, pautar, sustentar as nossas escolhas, as nossas decisões, a partir daquilo que a gente não consegue ver, a partir daquilo que a gente não consegue mensurar, a partir daquilo que a gente não consegue tocar, a partir daquilo que não tem muita relação com aquilo que a gente já experimentou, a partir do que a gente não consegue ver. Normalmente a gente tem essas duas opções nas encruzilhadas da vida. A tendência natural que a gente experimenta precavidos que somos, racionais que somos, inteligentes que somos, é a gente pautar as nossas escolhas, as nossas decisões a partir de experiências passadas. Não que isso não deva acontecer. A própria Bíblia nos orienta a colocar sinais na nossa estrada, para identificar alguns episódios marcantes para a gente não esquecer. A própria Bíblia nos incentiva a trazer à nossa memória os motivos que podem gerar no nosso coração esperança. Então, esse exercício de olhar para trás, o que já aconteceu, aprender com os nossos erros, identificar a nuvem de testemunha que a gente tem na comunidade, a partir das suas experiências, motivos para sustentar as nossas experiências, as nossas decisões, esse exercício é saudável e somos desafiados também a agir a partir de testemunhas que conhecemos, de experiências que tivemos. Não há nada de errado nisso. Pautar as nossas escolhas e as nossas decisões olhando para trás. Agora, a tendência que a gente tem é limitar a sustentação das nossas decisões, das nossas escolhas a partir das nossas experiências. E da nossa pouca e limitada capacidade de prever as coisas. De saber, nesse exercício racional que a gente faz, o que pode acontecer com a nossa vida amanhã. A gente simula as nossas decisões. E aqui, irmão, irmã, eu estou falando nas decisões do nosso dia a dia. Uma decisão que você pode tomar refletindo sobre a sua carreira profissional, uma decisão que você pode tomar em relação ao seu envolvimento ministerial dentro da igreja ou dentro de uma organização que seja, as suas decisões em relação aos seus relacionamentos de amizade, de afetividade, em todas as ocasiões. Nós estamos aproveitando esse mês de janeiro para trazer um pouco dessa realidade. A gente está diante de um novo ano, o restinho dos meses aí de falta, e a gente faz esse exercício de planejar, né? De pensar. E aí a gente está nesse lugar entre as coisas que a gente consegue ver e as coisas que a gente não consegue ver. Diante de um novo ano, a gente traz as experiências que nós tivemos no ano anterior, coisas que a gente consegue ver. A gente traz essa nossa capacidade racional de previsão
previsão da economia, previsão da nossa vida, nos detalhes que a gente tem, do nosso trabalho, da nossa família. A gente coloca lá objetivos profissionais, objetivos de emprego, objetivos relacionais. A nossa tendência é limitar o nosso planejamento a partir do material, do visível. E se tivermos um ano difícil, no ano passado, a nossa projeção ela é bastante realista, assim, sabe? Nivelada muito por baixo, para eu não me decepcionar, para eu não me machucar, para eu não sofrer aquilo que eu já sofri lá atrás, porque a gente tem essa tendência de limitar as nossas projeções diante daquilo que a gente não consegue ver. A nossa vida cristã, a nossa caminhada com Jesus Cristo, submisso à vontade de Deus, submisso à palavra de Deus, o exercício que a gente tem que fazer, ele é outro. A sustentação, os nossos planos, as nossas escolhas, a gente precisa pautar essa sustentação em outros valores, em outra realidade, uma realidade transcendente, a realidade da fé. Você já pensou na possibilidade, nesse ano de 2019, você viver mais pela fé? Você já se abriu para essa possibilidade de você trilhar a sua caminhada nesse ano de 2019, se pautando muito mais naquilo que você não consegue ver? Você tem essa coragem? Você tem essa força que a gente não entende muito de onde vem, para depositar aquilo que a gente não está vendo mesmo, porque é o dia de amanhã, é a semana que vem, é o mês que vem, é o semestre que vem, a gente não consegue visualizar esses dias. Você tem a coragem de entregar o dia de amanhã, a decisão de amanhã, a postura de amanhã, no altar de Deus, esperando que Ele traga para você a sabedoria necessária para conduzir as suas escolhas e as suas decisões. Um convite simples que eu gostaria de fazer para você essa manhã, na reflexão desse texto de 2 Coríntios capítulo 4, é que você tenha essa coragem de entregar o seu dia de amanhã no escuro, nas mãos do Senhor, e confiar que a vontade dEle de fato é boa, perfeita e agradável. E confiar de fato que aquilo que pode acontecer na sua vida, na sua carreira profissional, nos seus relacionamentos, pode ser alguma coisa que você ainda não planejou, que você ainda não imaginou, alguma coisa que pode te surpreender. É incrível como, quando nas Escrituras Sagradas a dimensão humana é colocada em paralelo com a dimensão divina, um choque acontece e um sentimento assim de uma adoração surpreendente expressado pelas personagens bíblicas quando suas histórias são chocadas com a dimensão espiritual. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. A Bíblia diz que, e dentro do texto que lemos, de 2 Coríntios capítulo 4, que nenhuma dimensão material que a gente possa experimentar que tem gerado algum tipo de desgaste para nós é suficiente para transpor aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. O profeta Isaías, seu livro, capítulo 6, quando num momento de epifania, um momento de encontro com a realidade espiritual, se viu surpreso diante da presença de Deus, da realidade de Deus diante dele. E a palavra
que conseguiu sair dos lábios do profeta Isaías foi: ai de mim, ai de mim. O apóstolo Pedro também, sua experiência com Jesus na pesca maravilhosa, o Evangelho relata para nós o encontro que Pedro teve, não somente com Jesus, o filho de José, mas quando Pedro teve um encontro com Jesus que trouxe para ele essa dimensão espiritual, essa realidade de Deus presente ali diante dele, o que ele conseguiu também expressar com a sua boca foi uma adoração e um clamor por misericórdia. Irmãos, quando nós também colocamos as nossas vidas diante dessa realidade de Deus, diante da vontade de Deus, nós certamente experimentaremos também essa surpresa. Quando nós estamos trilhando a nossa vida diante de Deus e depositando sempre o nosso dia de amanhã no altar de Deus, certamente nós estaremos experimentando surpresas nas nossas vidas. Respostas inesperadas, milagres, portas se abrindo que a gente não esperava, recursos chegando que a gente não esperava, que a gente não consegue fazer aquela relação de causa e efeito que normalmente a gente faz, que os recursos que a gente tem, eles chegam somente pelo fruto do nosso trabalho, pelo fruto da nossa capacidade, que a boa convivência que eu estabeleço com as pessoas é fruto de boas qualidades que eu tenho na construção dos meus relacionamentos. Quando eu consigo transpor essa relação humana de causa e efeito, eu experimento as surpresas que Deus tem para a minha vida, em todas as áreas. Quando eu começo a identificar que aquilo que eu estou recebendo não vem de forma alguma da minha capacidade, dos meus recursos, das falsas, boas qualidades que eu acho que eu tenho. Um exercício para a nossa vida no início desse ano, meu irmão e minha irmã, é viver pela fé. Viver pela fé. Entregar as nossas vidas que trilhamos no meio de batalhas, de abatimentos, de desânimos, de más notícias, assim como lemos aqui no texto, Paulo trazendo um realismo da vida que a gente experimenta. Somos abatidos, somos desanimados, somos provados o tempo todo. E Jesus nunca nos disse que não seria dessa forma. A vida a gente experimenta no meio do caos, no meio das injustiças, no meio do orgulho, da vaidade, das decisões que são tomadas a partir de pensamentos egoístas. Nós convivemos num mundo assim, que jaz do maligno, diz as Escrituras Sagradas. Mas como que a gente consegue viver a nossa vida nesse contexto caótico, entregando o nosso futuro na presença de Deus, somente quando a gente consegue viver pela fé. Somente quando a gente consegue sustentar as nossas decisões e as nossas escolhas de uma forma corajosa, não irresponsável, corajosa, se pautando diante das coisas que a gente não consegue ver, diante daquilo que a gente não consegue mensurar, diante daquilo que a gente não consegue visualizar. Isso não nos tira a responsabilidade de fazer alguma coisa. Essa postura não nos tira a responsabilidade que temos de plantar todos os dias, todas as manhãs, a nossa semente. Agora, o resultado desse plantio que fazemos todos os dias vem do Senhor. E esse resultado, quando vem do Senhor, ele sempre é surpreendente. Ele sempre transborda, sabe? Essa realidade bíblica que quando o Espírito Santo ministra surpreensão, nosso coração transborda de vida.
porque é surpreendente. Nunca é aquilo que a gente está esperando. Nunca é aquilo que a gente previu, que a gente planejou. A resposta do Senhor sempre é mais. Os pensamentos dele são mais altos. O Espírito dele transborda o nosso coração. E a nossa postura continua e segue de adoração. E a nossa oração continua e segue uma oração muito parecida com a oração do profeta Isaías. Ai de mim, tem misericórdia de mim. É sempre dessa forma. Eu queria finalizar, encerrar a reflexão nossa em cima desse texto com alguns desafios que a gente tem para a gente conseguir viver pela fé. Para a gente conseguir plantar a nossa semente, assumir as responsabilidades que a gente tem, mas dentro desse contexto de fé. Dentro desse contexto onde nós estamos sustentando as nossas decisões a partir daquilo que a gente não consegue ver. Confiando em Deus e não em nós. Confiando na vontade de Deus, não na nossa. Confiando na justiça de Deus, não na justiça dos homens. Trazendo para nós o reino de Deus no meio do reino dos homens. Fazendo a oração do Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus. Assim como é no céu, que seja também aqui na terra. Trazendo a realidade de Deus para a nossa realidade. É assim que a gente deve colocar o nosso ano de 2019 na presença de Deus, para a gente viver pela fé, meu irmão e minha irmã. Experimentando as surpresas do Senhor, os milagres do Senhor, entregando mesmo o nosso dia de amanhã na presença de Jesus. E a gente vai conseguir fazer isso a partir de algumas lições que a gente pode extrair desse texto, como por exemplo, a partir da nossa postura. Postura, versículo 2 do texto que a gente leu, diz assim: assim renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não há exercício da fé sem santidade. Sem santidade. Viver pela fé não é viver uma vida displicente. Já que, eu posso pensar assim, na minha inteligência, já que eu estou aqui entregando a minha vida diante de Deus, e eu tenho que me despir da minha inteligência, dos meus recursos, daquilo que eu faço, eu vou viver então a minha vida de qualquer jeito. Porque se é Deus que tem que fazer mesmo e vai fazer, então eu não tenho responsabilidade alguma nisso, eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que eu tenho que viver, e Deus, quando quiser, Ele vem aí com a sua vontade surpreendente para a minha vida. Não é dessa forma. A gente experimenta essa dimensão da fé na nossa vida quando a gente entende que a gente precisa ter determinadas posturas nas nossas vidas que de alguma forma vai preparar o nosso coração para receber a graça de Deus. De alguma forma vai nos tornar sensíveis à administração, ao toque do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque quanto mais nós nos colocamos, quanto mais nós nos submetemos às nossas ações, ao nosso egoísmo, ao nosso pecado, ao nosso orgulho, mais insensíveis somos diante da vontade de Deus, daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos dessa dimensão da fé quando nós entendemos qual tem que ser a nossa postura diante das pessoas e diante de Deus. Uma vida consagrada. A gente precisa ter uma lucidez assim, diferente, porque a postura que a palavra de Deus nos dizia a ter é loucura, caminha na direção inversa daquilo que as pessoas estão fazendo, fora da dimensão espiritual. Você sabe disso, e tem que ser assim. Quando a igreja, a direção da igreja está muito próxima com a direção da sociedade, do comportamento das pessoas aí fora, alguma coisa está errada.
Porque a palavra de Deus é loucura para os homens. A palavra de Deus é loucura para aqueles que estão perecendo. A direção é invertida. Por isso que a gente precisa ter essa lucidez subversiva, essa lucidez diferente, essa inteligência espiritual, digamos assim, de saber que a gente tem que ter um comportamento diferente, uma postura diferente daqueles que não têm os seus corações submetidos à vontade de Deus. E um discernimento também, meu irmão e minha irmã, diferente. Diferente. Coloque a tua vida, a tua postura, esse ano de 2019, na presença de Deus. E deixe a palavra de Deus definir aquilo que você vai ou não vai fazer. Palavra de Deus. E certamente, essa sua postura vai se chocar com esse mundo. Certamente. Por mais que espiritual o mundo aparenta ser nos dias de hoje. Se submeta à palavra de Deus, submeta o seu comportamento à palavra de Deus e você vai sofrer rejeição, certo? Não tenha essa capacidade de se comportar de uma forma diferente. Na mesma carta de Paulo, 2 Coríntios capítulo 7, você não precisa abrir, versículo 1, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Postura. A gente vai viver pela fé quando a gente conseguir renunciar aos procedimentos secretos e vergonhosos. Quando a gente conseguir renunciar ao pecado nas nossas vidas. Quando a gente conseguir viver em santidade. Uma história que traz essa dimensão clara para nós é a experiência de Noé, em Gênesis. Construção da arca. Você lembra dessa história, né? Deus chega para Noé com aquela vontade de apagar e começar a fazer de novo, sabe? Você está escrevendo, planejando alguma coisa, está errado. Deus teve, em algumas ocasiões, essa vontade de amassar o papel, jogar no lixo e começar de novo. Na experiência de Noé, Deus, quando estava começando a amassar o papel assim para jogar no lixo e começar de novo, identificou que Noé podia ser aí um camarada para salvar. E aí chegou para Noé com essa dimensão da sua justiça. Noé, eu vou destruir esse mundo, mas identifiquei em você um temor e eu tenho para você aqui algumas orientações. Construa uma arca desse jeito, com essas medidas, com esses compartimentos. Vou trazer para você um animal, os animais aí de cada espécie, vai chover, vai inundar tudo isso aqui, e você vai ser salvo. A história a gente conhece, é bonita, tem muitas aplicações, mas tenta se colocar no meio do processo. Tenta identificar Noé ali construindo a arca. No seu mundo ali, no seu dia a dia. A sua oração, ele recebeu a ordem de Deus e foi atrás da madeira, foi atrás dos equipamentos lá, não sei o que ele tinha na época, começou a construir. E aí as pessoas de fora, certamente, identificaram uma movimentação diferente na vida do Noé. O sujeito está construindo aí, o sujeito está meio maluco, né? Ele está fora da casinha, como a gente fala. Está fora de qualquer nível racional, equilibrado. O sujeito está construindo um barco gigante aqui, porque ele diz que Deus mandou, e ele diz que Deus vai fazer chover aqui na terra, vai matar todo mundo. Irmãos, esse comportamento de Noé é essa lucidez subversiva que a gente precisa ter. Vocês precisam olhar para nós e esse povo está construindo aí.
esse povo está fazendo? Esse povo está dizendo que Deus falou alguma coisa para eles e por isso eles estão se comportando de uma forma diferente? Nossa vida, meu irmão e minha irmã, é uma construção de uma arca. Que vamos entender mesmo. Nós vamos olhar e vamos perguntar, isso é loucura. Loucura. Mas essa é a vida pela fé que Deus espera de nós. Porque lá no final, a chuva vai vir. Você sabe disso. Lá no final, a justiça vai prevalecer. Mais difícil que isso seja, a justiça vai prevalecer. E quem viveu a vida aí construindo a arca, de alguma forma, pela graça de Jesus, vai alcançar a salvação. Então é postura. Em segundo lugar, reconhecimento, versículo 7 do texto que a gente leu, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Não há exercício da fé sem entrega. Sem entrega. E comentei bastante com você agora aqui na introdução da nossa mensagem. O exercício da fé que somos desafiados pela palavra a ter nas nossas vidas tem que gerar em nós esse movimento de dependência, de adoração, de confiar muito mais em Deus do que em nós, de confiar muito mais nos recursos que Deus tem para nós do que naqueles recursos que a gente acha que alcançou pelas nossas forças, pelo nosso conhecimento. Então é esse reconhecimento de um profundo adorador a Deus, que depende de Deus, que reconhece a sua pequenez, que reconhece a sua completa limitação, que reconhece o seu completo distanciamento de Deus. A gente consegue inserir isso nas nossas vidas, essa dimensão do reconhecimento, a gente vai conseguir viver pela fé. Porque não conseguiríamos viver dessa forma se, mesmo que orando, Deus, eu entrego para você o meu ano de 2019, eu entrego o meu dia de amanhã, eu entrego a minha família, eu entrego os meus filhos, eu entrego o meu casamento e continuar com esse senso de autocontrole, de autossuficiência. A gente precisa orar e entregar. Precisa fazer esse movimento que algumas pessoas fizeram, sair do lugar, para vir aqui à frente, pegar um pedido que seja e entregar mesmo. E confiar. E sair essa manhã por aquela porta com essa certeza de que o seu dia de amanhã está no altar de Jesus. Na presença de Deus. E viver dessa forma. Porque Deus não consegue, por mais que Ele queira, mas existe uma realidade na sua identidade ali, amorosa, e Ele respeita o nosso coração endurecido. Por mais duro que isso seja, mas Ele respeita quem não quer abrir a porta. Ele está lá fora batendo. Mas quem não quer abrir, ele não vai entrar. Agora, quem abre, quem entrega, quem tem o coração contrito e quebrantado, ele não consegue não entrar. Ele entra. Ele abençoa. Ele derrama a sua graça, Ele derrama a sua provisão, Ele derrama o seu milagre. Você entende que quando a gente não consegue confiar plenamente em Deus, a gente endurece o nosso coração? Você entende que quando a gente não consegue confiar plenamente no Senhor, a gente está deixando a nossa porta fechada? A gente precisa de coragem, irmãos, para abrir a porta. Porque Deus vai entrar, e aí Ele vai entrar no quarto lá, que está uma bagunça. Sabe? Ele vai olhar embaixo da cama lá, que
Ele vai abrir as portas, os armários. O que é isso aqui? Tem confronto. Não é assim apenas uma visita cordial. Ele vai entrar nas nossas vidas, com provisão, com milagre. Mas Ele vai nos transformar. Ele vai mexer com tudo. Ele vai trazer as suas diretrizes, as suas orientações. É do jeito dele. A arca, e meu irmão e minha irmã, é do jeito dele. A medida Ele deu, a dimensão Ele deu. É do jeito do Senhor quando Ele entra. Então a gente precisa reconhecer a nossa limitação e abrir a porta do nosso coração. Romanos capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Para terminar, terceira lição, resiliência. Versículos 8 e 9 do texto que nós lemos: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Não há o exercício da fé sem essa capacidade de reagir às provações da vida. A gente não consegue viver pela fé, meu irmão e minha irmã, se a gente se entregar na primeira dificuldade que se apresentar nas nossas vidas. Se tem uma capacidade que o cristão precisa ter, é essa da resiliência. Sabe, material que tem essa capacidade de esticar, sabe, e não quebrar. Uma borracha, uma bexiga. Você estica o elástico assim, ele vai e volta. Isso é resiliência. Essa capacidade de aparecer provação, mas a gente conseguir se manter firme. Acontece alguma coisa que gera perplexidade, que estica a corda, sabe, o elástico, mas a gente volta. O telefone toca, uma má notícia chega, o elástico estica, a gente volta. Segunda-feira começa, o nosso chefe nos chama para uma conversa na sala dele, na segunda-feira de manhã. A gente perde o emprego, o elástico estica, a gente volta. Resiliência, isso é resiliência. O cristão precisa ter essa capacidade de reação, de ter a sua fé preservada, mesmo diante das dificuldades da vida, mesmo diante das más notícias, mesmo diante das injustiças, mesmo diante das frustrações nos nossos relacionamentos, aquilo que as pessoas podem fazer que vai gerar algum tipo de desconforto, algum tipo de decepção. O elástico estica, mas tem que voltar. Resiliência. Não há exercício da fé sem essa dimensão da resiliência. Porque a nossa vida vai acontecer no meio do caos, igual eu conversei com vocês. Então, viva esse ano de 2019 experimentando a alegria que vem primeiro. Sabe? A alegria do Senhor, meus irmãos, ela vem primeiro. A alegria que o mundo dá, vem depois. Presta atenção. A alegria que o mundo dá sempre vem depois. Depois de uma boa notícia, depois de uma boa performance, depois de uma promoção, depois de uma reconciliação. A alegria do mundo sempre vem depois. A alegria que Deus tem para nós sempre vem antes. É antes. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque ela nos fortalece para aquilo que vai vir depois. Boas notícias e más notícias. Experimente essa alegria na sua vida, que sempre vem antes, nesse ano de 2019. E certamente você vai estar preparado para esticar
e para voltar, sempre, em tudo aquilo que pode acontecer na sua vida nesse ano. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, a tribulação produz perseverança, perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Que você tenha o teu coração cheio dessa esperança nesse novo ano, meu irmão e minha irmã, e que você consiga viver pela fé, em nome de Jesus. Amém?